A igreja recorda hoje Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia. A igreja recorda hoje Santa Dulce dos Pobres. Irmã Dulce, também conhecida como Anjo Bom da Bahia, tinha como lema amar e servir. Fez da sua existência um instrumento vivo de fé, amor e serviço aos indigentes e enfermos. Maria Rita nasceu em 26 de maio de 1914 na freguesia de Santo Antônio, além do Carmo, em Salvador, Bahia. Segunda filha do cirurgião dentista Augusto Lopes Pontes, professor de odontologia, e Dona Dulce Maria de Souza. Foi batizada com o nome de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. A menina era muito alegre, adorava brincar de boneca, empinar a raia e tinha especial predileção pelo futebol. De fato, era torcedora do Esporte Clube Ipiranga, time da classe operária e excluídos da sociedade. Em 1921, aos 7 anos, ficou órfão de sua mãe, falecida com apenas 26 anos de idade. No ano seguinte, junto com seus irmãos, Augusto e Dulcinha, fez a primeira comunhão na igreja de Santo Antônio, além do Carmo. Aos 13 anos, graças à influência da sua família e ao seu senso de justiça, a jovenzinha passou a acolher mendigos e doentes em sua casa, transformando-a em um pequeno centro de atendimento, que ficou conhecido como Portaria de São Francisco. Na época, ao visitar com sua tia a periferia da cidade, bairros onde moravam os pobres e excluídos, Maria Rita começou a manifestar pela primeira vez o desejo de dedicar-se à vida religiosa. Em 8 de fevereiro de 1933, após sua formatura em magistério, Maria Rita entrou para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, em São Cristóvão, Sergipe, onde recebeu o hábito religioso, mudando seu nome para Irmã Dulce, em homenagem à sua mãe. A primeira missão de Irmã Dulce como religiosa foi ensinar em um colégio mantido pela sua congregação, no bairro de Massaranduba, cidade baixa de Salvador. Mas seu pensamento estava sempre voltado para o trabalho com os pobres. Em 1935, começou a dar assistência à comunidade pobre de Alagados, conjunto de palafitas no bairro de Itapajipe, onde moravam numerosos trabalhadores. Ali deu início a um posto médico que, em 1936, se tornou União Operária São Francisco, a primeira organização católica do Estado que depois se transformou em Círculo Operário da Bahia, fundado em 1937 com Frei Hildebrando Crutal. 2 anos depois, Irmã Dulce inaugurou o Colégio Santo Antônio, uma escola pública para operários e seus filhos, no bairro da Massaranduba. A causa da canonização de Irmã Dulce teve início em janeiro de 2000. Seus restos mortais, que desde 1992, ano de seu falecimento, jaziam na Igreja da Conceição da Praia, foram transladados para a capela do convento Santo Antônio, sede nas obras sociais Irmã Dulce, em Salvador. A Congregação das Causas dos Santos, após a Positio, documento canônico sobre os dados biográficos, virtudes e testemunhos do processo de canonização, definiu a Santa Madre Teresa do Brasil como a Madre Teresa de Calcutá, conforto para os pobres e exame de consciência para os ricos. No dia 9 de junho de 2010, deu-se a exumação e translado das relíquias da Irmã Dulce para a capela definitiva, na Igreja da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, hoje Santuário Santa Dulce dos Pobres, situado ao lado da sede das obras sociais, lugar onde a santa havia fundado o Círculo Operário da Bahia na década de 40. Ali se encontra o túmulo da Mãe dos Pobres, lugar de devoção e fé.
Em setembro de 2019, por ocasião da sua canonização presidida pelo Papa Francisco, o local foi reformado, ganhando um túmulo de vidro com uma efígie, em tamanho real, da Santa Dulce dos Pobres. Mensagem do Papa ao Congresso da Vida Religiosa da América Latina e do Caribe. Queridos hermanos y hermanas, un saludo a todos ustedes que participan en este Congreso Virtual Continental de Vida Religiosa. Enculturar a fé e evangelizar a cultura, ser alegres e ter senso de humor, o melhor testemunho que podemos oferecer ao santo povo fiel de Deus. Essas foram algumas das indicações que o Papa Francisco deu aos participantes do Congresso da Vida Religiosa da América Latina e do Caribe, que se realiza de modo virtual de 13 a 15 de agosto. Cuánto bien nos puede hacer descubrir que la unidad no es uniformidad, sino pluriforme armonia. Quanto bem poderia nos fazer descobrir que a unidade não é uniformidade, mas pluriforme harmonia, em um espírito de uma saudável e aberta interculturalidade, sem esquecer que quem faz a harmonia é o Espírito Santo. Una sana y abierta interculturalidad. Vuestra presencia es necesaria para que pueda darse y desarrollarse. Uma presença, acrescenta, necessária para o desenvolvimento de uma teologia inculturada, adequada à realidade local que possa ser veículo de evangelização. Não esqueçamos que uma fé que não se encultura não é autêntica. Neste sentido, o convite para entrar na vida do povo fiel, entrar com respeito em seus costumes, em suas tradições, procurando levar em frente a missão de enculturar a fé e de evangelizar a cultura. É um binômio enculturar a fé e evangelizar a cultura, valorizando o que o Espírito Santo semeou nos povos, que também é um dom para nós. E quando esta enculturação não acontece, alerta, a vida cristã e, mais ainda, a vida consagrada acaba nas posturas gnósticas mais aberrantes e mais ridículas, como se pode observar, por exemplo, no uso indevido da liturgia. O importante é a ideologia e não a realidade dos povos, e isso não é evangelho. Por outro lado, a vida consagrada é especialista em comunhão. A vida consagrada é itinerante e promotora da fraternidade, disse Francisco, que chama a atenção para o risco da tentação da sobrevivência, ou seja, fazer as contas sobre o número de religiosos ou religiosas da congregação. Neste sentido, o conselho para renunciar ao critério dos números ao critério da eficácia, que poderia converter pessoas em discípulos temerosos, fechados no passado e abandonados à nostalgia. Esta nostalgia, que no fundo são os cantos das sereias da vida religiosa. A estratégia e a decisão mais sensata, portanto, seriam aproveitar a oportunidade de percorrer com o Senhor os caminhos da esperança, reconhecendo que o fruto está sob a guia exclusiva do Espírito Santo. E isso se faz respeitando o santo povo fiel de Deus, evangelizando, dando testemunho, e o resto deixar ao Espírito Santo. O Santo Padre recorda então a importância da alegria, expressão mais alta da vida de Cristo.
que constitui o melhor testemunho que podemos oferecer ao santo povo fiel de Deus, a quem somos chamados a servir e acompanhar em sua peregrinação até o encontro com o Pai. Alegría. Alegría en múltiples formas. Paz, gozo, sentido del humor. Alegria, alegria em múltimas formas. Paz, gozo, senso de humor. Por favor, peçam esta graça. Francisco recorda às religiosas e religiosos que dedicou um capítulo da exortação sobre a santidade ao senso de humor e recomenda a sua leitura. É triste, disse ele, ver homens e mulheres consagrados que não têm senso de humor, que levam tudo a sério. Mas, por favor, estar com Jesus é estar alegre, é ter também a capacidade que dá a santidade deste senso de humor. Leiam este capítulo da minha exortação sobre a santidade. Antes de pedir que não esquecessem de rezar por ele, pois preciso muito, o Papa Francisco fez votos de um bom encontro virtual, pedindo a bênção de Deus e a proteção da Virgem Santa. Que o Espírito Santo lhes conceda a luz da sua graça para que possam sempre ser homens e mulheres de encontro, de fraternidade. De fraternidad, de paciencia, de enculturación. Sabe todo eso, que los cuide. Y bueno, como es costumbre, ahora paso la bolsa. No se olviden de rezar por mí, que lo necesito bastante. Buen encuentro.